Eu não queria falar sobre coisas ruins de jeito maneira, né? Até nesse fim de ano, falar de coisas boas. Mas o quadro é esse. Vamos embora pro papo. Não mate por ideias. Foi o que aconteceu essa semana, um atentado na Austrália. E nós vamos falar sobre esse atentado, sobre as mortes, sobre as consequências, sobre tudo que se sabe e para que não se repita mais. Solta a vinheta. O terror que abalou a Austrália durante a celebração de Hanukkah, amigos do canal. Imagine uma noite de luzes, risadas e família reunida à beira-mar. Velas acesas celebrando o milagre de Hanukkah, o feriado judaico que simboliza a esperança e resistência. Agora imagine isso se transformando em um pesadelo de balas e sangue. Foi exatamente o que aconteceu na icônica praia de Bondi, em Sydney, Austrália, no último domingo, 14 de dezembro de 2025. Um pai e um filho abriram fogo contra a multidão inocente, deixando um rastro de 15 mortes e dezenas de feridos. Este é o tipo de tragédia que nos faz questionar. Como algo assim pode acontecer em um país conhecido por sua paz e praias paradisíacas? Hoje eu vou contar tudo o que sabemos até agora. Vamos responder as perguntas essenciais. O que, quem, onde, quando e como isso aconteceu. E claro, eu vou fazer para vocês, trazer os detalhes que vão te deixar de queixo caído, histórias de heróis improváveis, motivações sombrias e o que isso significa para o futuro da Austrália. Se você está assistindo isso no YouTube, dê um like. Se quer mais coberturas jornalísticas assim, eu peço que você se inscreva para não perder as atualizações. Vamos mergulhar nessa história chocante, muito chocante e muito bárbara. Vamos começar pelo básico. No dia 14 de dezembro de 2025, por volta das 19h30, no horário local, que é o fim de tarde para nós aqui no Brasil. A Praia de Bondi, um dos cartões postais mais famosos do mundo, com suas ondas azuis e areia dourada, virou palco de um dos piores atentados terroristas da história recente da Austrália. Era o primeiro dia de Hanukkah, o Festival das Luzes, com centenas de pessoas da comunidade judaica de Sydney se reuniram para uma celebração pública. Famílias acendendo a menorá, crianças correndo pela areia, músicos tocando klezmer ao vivo. Um evento de união e alegria promovido pela prefeitura local para combater o isolamento após anos de tensões globais. Mas em questão de minutos, o paraíso virou um inferno. 2 atiradores, um pai de 50 anos e seu filho de 24, descarregaram rajadas de bala de uma ponte elevada que dá acesso à praia. Pelo menos 15 pessoas foram mortas no local, incluindo crianças e idosos, e mais de 40 ficaram feridas, muitas em estado grave. Até o momento da gravação deste vídeo, na manhã da
que a gente gravou esse vídeo, o número de vítimas fatais subiu mais, né? Chegou para 16, contando com o pai do atirador, que foi abatido pela polícia. O seu filho, em coma induzido em um hospital de Sydney com ferimentos críticos. Este é o ataque mais mortal da Austrália desde o massacre de Port Arthur, em 96, quando 35 pessoas morreram e que levou reformas rigorosas na lei deste país em relação às armas, Bondi Beach não é só uma praia, ela é um símbolo australiano. Pense naquelas fotos virais de surfistas, iogues ao nascer do sol e turistas tirando a selfie. Localizada no subúrbio leste de Sydney, com vista para o Oceano Pacífico, ele atrai milhões de visitantes por ano. No domingo, o local estava lotado para o evento de Hanukkah. Barracas de comida kosher, danças folclóricas e uma roda gigante iluminada com estrelas de Davi. A ponte onde os atiradores dispararam, uma estrutura de pedestres que conecta a praia do calçadão, oferecia uma visão perfeita da multidão, transformando-a em um alvo fácil. Quanto os detalhes são de arrepiar. Os dois homens armados com rifles semiautomáticos, armas que incrivelmente o pai possuía legalmente, subiram a ponte por volta das 19h20. E a gente vê que está muito claro, iluminado, né? A luz solar ainda é forte lá. Testemunhas relataram que eles gritavam frases antissemitas em inglês e árabe, como "Vocês roubaram nossa terra". E pelo Islã, antes de abrir fogo indiscriminado. Balas voavam em todas as direções, atingindo famílias em piqueniques, um rabino que liderava a oração e até turistas que filmavam o evento para o Instagram. O caos foi imediato. Gritos, pessoas correndo para a água, mães arrastando filhos para a areia. A polícia chegou em menos de 5 minutos, graças a uma patrulha próxima, e trocou tiros com os agressores. O pai foi morto na hora, com múltiplos disparos no peito. O filho tentou fugir, mas foi alvejado nas pernas e no abdômen. Mas aqui vai um detalhe que vai te emocionar. No meio do pânico, surgiu um herói improvável. Hamed Al-Hamed, um dono de loja de frutas de 43 anos, pai de 2 filhos, viu um dos atiradores recarregando a arma perto da barraca de falafel. Sem pensar 2 vezes, ele se jogou sobre o homem, imobilizando-o com um tecla de rugby. Hamed é fã do esporte nacional australiano. Ele desarmou o atirador, salvando ali naquele local pelo menos 3 vidas na hora. Mas o segundo atirador, o filho, virou a arma para ele e disparou 2 vezes, acertando seu ombro e também a sua perna. Hamed sobreviveu e está se recuperando, sendo chamado ele por todos de o Leão de Bondi, pela mídia local. Grande herói, né? Imagine. Um muçulmano egípcio imigrante salvando judeus do ataque antissemita. Essa é a Austrália, que nos inspira diversidade vencendo o ódio. Os suspeitos foram identificados como Sajid Akram, o pai de 50 anos, e seu filho Navid Akram, de 24. Sajid era um engenheiro civil aposentado, morador de um subúrbio tranquilo de Sydney, com uma vida aparentemente normal, casado, com 2 filhos e dono de uma licença de armas válida para caça, algo comum na Austrália rural, mas raro em áreas urbanas. No entanto, vizinhos contam que ele se radicalizou nos últimos anos, frequentando mesquitas extremistas online e postando vídeos antisionistas em redes sociais. Navid, o filho, era o mais problemático, um estudante de TI desempregado, investigado pela ACO, Agência de Inteligência Australiana, em 2023 por associações com grupos islamistas radicais. Ele tinha histórico de postagens violentas no X, defendendo
jihad contra os sionistas. As autoridades acreditam que o ataque desses dois, pai e filho, foi motivado por antissemitismo puro, inspirado no conflito Israel-Palestina em meio a um aumento global de incidentes anti-judaico, Nada mais é importante do que a vida, pessoal? A polícia diz que eles agiram sozinhos, mas há indício de uma célula maior. Peritos vasculham o laptop de Navid em busca de conexões internacionais. E as vítimas? Histórias que partem o coração. Entre os mortos, há Miriam Levy, uma avó de 72 anos que viajava de Melbourne para ver os netos pela primeira vez em Hanukkah. O pequeno Eli Cohen, de 8 anos, que sonhava em ser surfista, como os heróis de Bond. E o rabino Dave Goldenstein, de 55, conhecido por seu trabalho com refugiados. Muitos feridos são turistas israelenses, e há relato de famílias separadas. Pais procurando os filhos no meio da multidão ensanguentadas. Equipes forenses ainda trabalham na praia catalogando projéteis e reconstruindo trajetórias, enquanto flores e velas improvisadas formam um memorial improvisado na areia. Que triste, Agora, alguns dos detalhes que tornam essa história ainda mais impactante. Por que jornalismo não é só fatos? É um humano por trás deles. Sabiam que o ataque aconteceu exatamente 29 anos e 8 meses após Port Arthur, reacendendo o debate sobre armas na Austrália. O primeiro-ministro Anthony Albanese, em discurso emocionado na segunda-feira, chamou o incidente de puro mal e prometeu leis mais duras, endurecer as leis contra esse tipo de crime, A ideia do primeiro-ministro é que seja proibido total o uso de rifles semiautomáticos para civis e triplificação de verificações de antecedentes. Nunca mais deixaremos que o ódio arme nossas ruas, disse ele com lágrimas nos olhos. Outro fato chocante. Apesar da fama de país seguro, a Austrália viu um surto de 300% em crime de ódio antissemita, desde outubro de 2023 ligado à guerra em Gaza. Grupos como a Liga Antidifamação alertam que eventos como esse podem ser o prólogo de mais violência. E tem um lado positivo. A comunidade muçulmana de Sydney doou sangue em massa para as vítimas. E o premier de Nova Gales do Sul anunciou uma semana de unidade com vigílias interreligiosas. E não esqueça o vídeo viral. Um turista filmou o momento em que Hamed desarma um atirador com milhões de views aí no YouTube. Ele descreve: eu vi o diabo nos olhos dele, mas pensei nos meus filhos. Não podia deixar isso acontecer. Herói total. As reações foram unânimes. Choque mundial. O presidente dos Estados Unidos, em comunicado, o Donald Trump, ofereceu a ajuda da inteligência da CIA, para investigar esse caso aí. Já o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu criticou a Albanese por reconhecer o Estado palestino recentemente, ligando isso ao ataque. E o Papa Francisco rezou pelas vítimas para São Pedro. Não é mais o Papa Francisco, O Papa hoje é o Papa Leão XIV, Ele rezou na Praça São Pedro dizendo que o Senhor ilumine os corações endurecidos pelo ódio. Na Austrália, escolas judaicas fecharam por segurança e a polícia aumentou patrulhas em sinagogas. O que isso significa para o futuro? Especialista diz que é um teste para a Austrália multicultural. Lei de armas, que já são as mais rígidas do mundo, podem ficar ainda mais apertadas. Imagine licenças vitalícias revogadas para quem tem histórico online suspeito. E o antissemitismo? Campanhas de educação nas escolas estão sendo discutidas. Amigos, o atentado de Bond nos lembra que o mal existe, mas a luz de Hanukkah e de heróis como Hamed persiste. 15 vidas perdidas, mas milhares unidas contra o ódio.
fique ligado aqui no nosso canal, nas minhas redes pessoais, né? Para a gente saber mais sobre o Naved Akram, se haverá mais desfecho, prisões, investigações. E o Não Mate por Ideias de hoje, não bora pro papo, deixa registrado para você não matar por causa de ideias de futebol, de política, de religião, seja de qual tipo de esfera ideológica, mas preservar a vida humana em primeiro lugar e terminar com as distensões. We now read out the English names of all of those that have died, and we pray and we elevate, and that God should elevate their soul and bring them all to Him, to Gan Eden, to the Garden of Eden. Ladies and gentlemen, I'm going to read out the names as I've been doing throughout the day. I've also been sharing some stories about the individual victims to ensure that their light, and the way they live their lives with kindness, compassion and light, to ensure that continues within each and every one of our hearts. And I can't tell you, on behalf of all of us, how much it means that you're here, that you've come back. Please keep coming back, because it means so much to our community and to our broader community as well, standing side by side with each other. And I know there may be a tendency. We come here with different emotions, some with anger, with sadness, with grief, with a hole in our heart. But perhaps this moment is not a moment where we're looking for answers. Rather, let's now focus on being together. This is perhaps the way that we can find healing. Answers perhaps will come, and we will demand those answers. But now, we are side by side as one. That is how we must remain now.